abençoar ela da mesma maneira e dar vitória para ela, em nome do Senhor Jesus, e uma salva de palmas para Jesus. Vamos agradecer. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Amém. Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Motivo de alegria estarmos mais um dia aqui reunidos na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia a Deus. A palavra dele diz: eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, se estamos aqui hoje, é pela graça do Senhor, pela misericórdia dele que estamos aqui hoje. Amém? Eu quero ser bem breve naquilo que o Senhor colocou aqui ao meu coração. Estamos num culto racional e Deus tem falado fortemente ao meu coração referente a este culto. Peço que os irmãos abram em Romanos 12. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Romanos 12, no versículo 1. Aleluia. Vamos esperar os irmãos acharem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vou estar lendo aqui. Que diz assim no versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, Aleluia a Deus. o Senhor vem falando ao meu coração a respeito deste culto, sobre o que é o culto racional. E eu confesso para os irmãos que eu só comecei a realmente prestar atenção e a entender o que é verdadeiramente o culto racional quando o pastor Welber fez o convite para eu trazer a palavra. Quando eu fui realmente estudar essa palavra. E aqui fez todo sentido, porque aqui quando o apóstolo Paulo, ele vem falar para eles, né, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E o que é o culto racional? O culto racional, ele é uma oferta de si mesmo a Deus, onde nós oferecemos nossos corpos e a mente como sacrifício vivo. Só que quando a gente para pensar que um culto racional não é somente quando estamos dentro de uma campanha, não é somente porque Deus colocou no coração do pastor Welber fazer essa campanha que nós temos que oferecer o culto racional somente nesses dias. O culto racional, ele tem que ser oferecido todos os cultos, todos os dias, não somente dentro da igreja também. E o Senhor, ele veio nos advertir nesta noite. O Senhor, quando eu estava estudando, o Senhor falou muito ao meu coração. E assim, primeiro a palavra veio para mim. E eu tomei posse daquilo, porque o Senhor, ele corrige. Aleluia. E quando o Senhor corrige, nós temos que ter a sabedoria de estar ali ouvindo e aceitar a correção do Senhor. Porque Ele sabe, aleluia, o que é o melhor para cada um de nós. Então aqui, quando o Senhor fala sobre, quando Paulo vem falar para este povo sobre o culto racional, ele estava querendo dizer que as pessoas oferecessem sacrifícios com seus corpos, ou seja, que eles entregassem um culto verdadeiramente ao Senhor. E o Senhor falou ao meu coração: filha, há uma palavra que Deus está falando muito no meu coração a semana toda, que é sobre hipocrisia. Quantos de nós somos hipócritas? Porque estamos na igreja, estamos ali dizendo que estamos num culto, mas o nosso coração não está ali. Estamos vindo para o culto somente por ir, por vir, por falar assim: eu vou porque o pastor abriu uma campanha, eu vou porque senão a liderança vai falar algo, mas o nosso coração está longe.
E o Senhor falou muito forte isso comigo. Porque tem muitos que estão somente na presença do Senhor para fazer de praxe. Ah, hoje tem culto, eu vou para o culto. Mas e o nosso culto racional? Como que está? Como que está a nossa vida diante do Senhor? Como estamos oferecendo o nosso culto ao Senhor? Eu não posso ser hipócrita de subir aqui nesse altar e falar que eu prestei um culto racional nessas campanhas. Eu estava até comentando com o pastor Welby, e eu falei para ele, eu não vou ser hipócrita de falar. Porque realmente, quando ele falou, na primeira vez que ele falou nessa campanha, que ele disse, olha, quem não estiver de coração aberto, fique em casa. E aí eu vim para o culto, e quando eu comecei a estudar essa palavra, o Senhor falou no meu coração, é isso que está acontecendo com a minha igreja. E o Senhor falou muito comigo, e foi o que aconteceu. Porque eu estava aqui no culto, mas eu não estava com aquele propósito. Quantas campanhas que a gente entra, mas sem propósito? Quantos cultos que a gente vem, mas sem propósito? E o Senhor nesta noite, Ele nos adverte para que possamos oferecer culto racional a Ele. Que não venhamos só glorificar e falar do Senhor só com os lábios e o nosso coração está longe. E o Senhor falou, filha, tem gente que vai para a minha igreja, mas está ali com o pensamento longe. Tem gente que vai para a igreja para ver como que fulano está. Ah, eu vou para a igreja porque hoje é o pastor que vai pregar, porque é gente de fora que vai pregar. Não estamos vindo oferecer um culto racional ao Senhor. E o Senhor está cobrando isso. E eu falei, Senhor, é verdade. E eu falei para o Senhor, e eu não fiz este culto como um culto racional. Eu não prestei este culto a Deus. Um culto racional, um culto verdadeiramente. Oferecer o meu corpo como sacrifício. E o Senhor me cobrou isso. E Ele falou, filha, fala isso para a minha igreja. Porque hoje muitos estão dispersos. Muitos estão vindo para a minha casa de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não é assim que o Senhor quer a gente na presença dEle. Eu escutei um louvor esses dias. Eu não vou lembrar um louvor, quem canta. Mas o que me chamou a atenção é que a cantora falava assim, que no domingo a gente vem para a igreja e a gente fala assim, amanhã eu vou começar diferente. Amanhã eu vou começar a ler a palavra, amanhã eu vou começar a adorar o Senhor diferente. E quando chega na segunda-feira, tudo aquilo que você falou ficou para trás. E o Senhor cobrou isso de mim também. Porque eu falei, Senhor, realmente eu faço isso. E eu falei, eu não posso ser hipócrita. E o Senhor está falando muito isso. Vocês são hipócritas. Porque vocês falam algo e não fazem. Então, como eu falei, eu não posso subir aqui neste altar e falar que eu ofereci um culto racional ao Senhor. E o Senhor disse que Ele quer mais. E até eu falei, não sei se essa campanha vai continuar, não sei se vai parar, o que vai acontecer, mas o Senhor, Ele quer mais da gente. Ele quer que a gente se entregue mais a Ele. Ele não quer que chegamos aqui na igreja e fazer as coisas de qualquer jeito. Se for para chegar aqui na igreja e prestar um culto de qualquer jeito, como o pastor disse, é melhor ficar em casa. E isso me doeu, porque eu agi desse jeito. E aí o Senhor fala, como que pode chegar, aleluia, querer que eu faça algo, sendo que vocês estão fazendo de qualquer jeito para mim? Só que Ele ainda pela misericórdia Ele faz. Pela misericórdia Ele faz. Quantas bênçãos, quantas coisas o Senhor tem feito pela sua vida, pela minha e pela tua vida, mesmo sem a gente merecer. Porque a graça e a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Mas aí cabe a gente a pensar que, poxa, se o Senhor está fazendo isso por mim, eu não estou sendo tão fiel ao Senhor. Vamos nos colocar na posição. Vamos realmente prestar um culto racional ao Senhor, oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. Assim como Paulo estava aqui advertindo este povo. Aleluia. E aí, quando eu estava estudando, o Senhor me levou lá para Jeremias. Meu Deus. Quando o Senhor fala para Jeremias, desce a casa do oleiro. Só que o Senhor fala primeiro, levanta-te e desce. Ou seja, quando o Senhor fala levanta, quantas pessoas, como eu disse, que estão dispersas? Quantas pessoas que estão desanimadas na presença do Senhor? Quantas pessoas que estão passando por provas, mas todo mundo passa. Só que tem gente que se entrega às provas. Tem gente que se entrega às lutas. Não tem forças. E o Senhor diz nessa noite, levanta, vamos reagir. Ânimo. Aí sim, você levanta e agora você vai descer. Você vai se humilhar na presença do Senhor. Porque precisamos descer para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Como podemos prestar um culto racional ao Senhor se não somos capazes de
não somos capazes de nos humilhar. Verdade, Jesus. O Senhor falou: não seja hipócrita, filha minha. Não seja hipócrita. Porque hoje as igrejas estão... Quantas igrejas estão aí cheias, mas não tem presença? Como eu disse, as pessoas estão dispersas. Tem gente que vem para o culto, ou fica conversando, ou fica olhando como fulano está vestido, ou fica prestando atenção se fulano pregou bem, se não pregou bem. Mas o seu culto racional, a sua adoração com Deus, Verdade. como estamos diante do Senhor? Glória a Deus. E nesta noite o Senhor, Ele diz que temos que fazer a vontade dEle. Não é fácil, sabemos que não é fácil. A caminhada com o Senhor não é fácil. Sabemos que temos lutas, que temos provas, mas aí cabe a cada um de nós nos levantarmos, reagir e saber que nós temos um Deus que está no controle da nossa vida. Porque Ele diz que Ele não perdeu o controle. Então por que a gente se desespera? Por que a gente desanima? Quantas vezes pensamos em voltar para trás, em largar tudo? Mas será que compensa a gente voltar de onde a gente veio? Será que compensa a gente passar por toda a luta novamente? Porque se na presença do Senhor não está fácil, imagina fora da presença dEle. Porque o mundo Ele nos oferece coisa para enganar. Coisas que vêm para ludibriar nossos olhos, mas que a gente sabe que aquilo não leva à salvação. Só que tem muitos que infelizmente estão preferindo voltar para trás. Quantos que estavam na presença do Senhor e hoje estão lá fora? Quantos missionários, quantos levitas usados por Deus, que outrora estavam aqui em cima do altar e não suportaram a prova, não suportaram a luta e voltaram para trás. E bem sabemos que para voltar para a presença do Senhor novamente é difícil. Não é fácil. Quem já se afastou sabe como é difícil. Aleluia. Então o Senhor, Ele nos diz nesta noite: continue caminhando. Independente se a luta está difícil, se a prova que você está passando está difícil, mas sempre pense que tem alguém que está pior que você. Porque às vezes a gente passa: Senhor, eu não vou aguentar, essa luta não é para mim, não está fácil. Mas se a gente parar para olhar ao nosso redor, tem pessoas que estão em situação muito pior. E quantas pessoas que dariam a vida para estar num culto hoje e não podem? Porque estão num leito de hospital, estão numa cadeia, estão aí fazendo alguma outra coisa, que não conseguem estar na presença, que não tem força. E nós que temos força, nós que temos fôlego de estar na presença do Senhor todos os dias, começamos a murmurar: não vou hoje porque eu estou cansado, não vou hoje porque eu estou com dor de cabeça, qualquer desculpa. A gente estava vindo e teve um vídeo, a mulher falava assim que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E isso é muito verdade. Porque quando a gente quer realmente fazer a obra do Senhor, quando a gente quer realmente estar na presença dEle e prestar um culto racional, a gente faz. Só que é muito mais fácil a gente começar a dar desculpa. Mas eu não consigo prestar um culto racional, Josivan, porque a situação lá em casa não está muito legal. Eu não consigo prestar um culto racional, Aline, porque a minha situação lá em casa, a minha vida está do avesso. Mas será que lá você se prostrar aos seus problemas, será que vai resolver? Então não é muito mais fácil você levantar e vir para a casa do Senhor, sabendo que aqui você pode sair com a solução, sabendo que aqui o Senhor vai te fortalecer? Deus amado, Deus. Mas é muito mais fácil a gente se apegar aos nossos problemas do que a gente saber que lá em cima tem alguém que olha por nós, que cuida, alguém que zela por nós, que não desistiu da gente. Porque eu estava pensando esses dias e eu falei assim para o Senhor que eu queria, é como eu falei nesse louvor que fala que a gente sempre fala para o Senhor: amanhã eu vou fazer, amanhã eu faço acontecer, e chega no outro dia a gente esquece da promessa que a gente fez. Só que aí o Senhor fala: imagina se eu esquecer das promessas que eu fiz para vocês. Imagina se eu começar a entregar para vocês as coisas de qualquer jeito. Se eu entregar as bênçãos para vocês de qualquer jeito, como que vai ser? Porque é assim que estão na presença do Senhor, fazendo de qualquer jeito. E o Senhor diz que é tempo de se posicionar. É tempo de se levantar na presença dEle. Não é tempo mais de ficarmos brincando. Jesus Cristo está às portas. E o que nós temos feito? O que nós temos feito para entregar um culto verdadeiramente racional para o Senhor? Que sacrifício que nós temos feito para o Senhor? E quando a gente para pensar,
que o Senhor ainda com a tua graça e com a tua misericórdia Ele nos sustenta. Aleluia. Começamos a perceber as coisas de uma outra maneira. Porque é muito mais fácil. O Senhor falou algo também muito forte no meu coração, que às vezes estamos na presença do Senhor questionando porque fulano não veio, porque fulano fez desse jeito, fez daquele jeito. Mas como podemos cobrar algo que também não estamos fazendo? E é isso que o Senhor fala, não seja hipócrita. E eu falei, como eu posso cobrar algo do meu irmão se eu estou fazendo também? Ou se eu também não fiz? Ou se eu também fiz? Seja como for. Mas você não tem o poder de julgar. E o Senhor, Ele fala pra gente, acorda, é tempo de despertar na minha presença. Não é tempo mais de brincar. Quantos estão padecendo, mesmo estando na igreja? Porque está ali só de corpo, porque o coração, a mente está em outro lugar. Não está voltado ao nosso Senhor Jesus. Então Deus, Ele nos adverte o quê? Que mesmo que estamos passando por luta, assim como Ele falou ali para Jeremias, para descer na casa do oleiro, para ele ouvir o que o Senhor tinha para falar para ele. E assim quando o Senhor, Ele fala para a gente, olha filho, eu tenho algo contigo, eu quero falar algo contigo, e às vezes a gente não está com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, tampamos os nossos ouvidos para querer não ouvir. Só que aí depois, quando vem as lutas, aí começamos a murmurar, Senhor, por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa luta? Tem pessoas que estão ficando enfermas por simplesmente não fazer a vontade do Senhor. O Senhor mandou você falar A, você não fez. O Senhor mandou você entregar algo, você não entregou. O Senhor mandou você ali dar um abraço em fulano, você não foi. E a gente acha que isso é besteira. Ah, não vou, acho que é coisa da minha cabeça. A gente acha que isso é besteira. E aí depois o Senhor vem e nos cobra. E aí a gente não entende. Às vezes a gente acha assim, eu fiquei doente do nada. Será que foi do nada? Será que Deus não está te cobrando algo que você deixou de fazer para Ele? Aleluia. Então o Senhor, Ele diz que um culto racional, ele vai muito além de você estar simplesmente aqui sentado nessas cadeiras. Ele vai muito além de você estar aqui somente ouvindo. Mas como que está o seu coração perante o Senhor? Como que está a tua vida, a minha e a tua vida perante o Senhor? É como eu disse, não temos que estar na presença do Senhor somente por estar, porque eu vou lá porque o pastor resolveu fazer essa campanha, eu vou lá prestar um culto racional. E realmente eu só fui entender este culto racional quando eu fui estudar essa palavra. E aí eu entendi que eu não estava prestando um culto racional ao Senhor. E como eu disse, o culto racional não é somente nas campanhas. Todos os dias nós temos que prestar um culto racional ao Senhor, a todo momento. Então não é só em campanha que a gente tem que vir e dar o nosso melhor. Por isso que as pessoas falam que nas campanhas as igrejas enchem. Depois que passa a campanha, fica tudo vazio. Será que Deus só está nas campanhas? Aleluia. Então é tempo da gente começar a ver as coisas que o Senhor está nos mostrando. É tempo da gente se levantar e começar a fazer as coisas da maneira certa. O Senhor ainda está dando oportunidade para que a gente se posicione conforme a vontade dEle. O Senhor ainda está nos dando a oportunidade de levantar mais um dia e fazer diferente. Mas Ele disse, filha, não é só da boca para fora. Porque quantas vezes eu falei da boca para fora, amanhã eu vou fazer diferente. E chega no outro dia, as coisas continuam da mesma forma. Porque o inimigo, ele sabe onde agir. Ele sabe onde agir. Então ele sabe que se você se levantar, se você entrar com oração, com jejum, ele sabe o poder que isso tem. Então ele vai levar todas as artimanhas possíveis para te fazer parar. E é onde a gente tem que estar atento. É onde a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Porque ele está o tempo todo ao nosso derredor tentando nos tragar, tentando nos fazer parar, tentando entrar com calúnia, com difamação, com intriga, com brigas, e tudo isso até mesmo dentro da igreja. Porque ele não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado com quem está aqui dentro. Ele quer tirar os que estão aqui dentro, porque os que estão lá fora já é dele, é assim que ele fala. Então é muito mais fácil, o que ele procura mesmo é tirar os que estão dentro da presença do Senhor. E quantos que estão dentro da igreja do Senhor, mas não estão? Se vocês conseguem entender. Quantos
que estão somente por estar. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor diz que é tempo da gente levantar. É tempo da gente descer na olaria do Senhor para ouvir, para fazer aquilo que Ele tem nos chamado. Porque cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós, Ele não chamou a gente para ficar sentado somente ouvindo. Ele quer que a gente pratique. Sejamos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Que possamos pregar aquilo que a gente vive e viver aquilo que a gente prega. E isso hoje está tão difícil. Poucos são o que realmente estão fazendo a obra do Senhor, conforme a vontade dEle. E eu disse, Senhor, eu sou uma delas. Que quantas vezes eu falo, Senhor, hoje eu vou fazer diferente, chega no outro dia, nada. E aí vai indo, e você nada. Até que chega uma hora o Senhor vai falar, e aí? Como que vai ser? Eu vou precisar colocar no leito? Eu vou precisar estreitar o caminho para você entender que você tem que fazer a minha obra? Será que precisamos chegar a este ponto do Senhor ter que nos apertar para a gente se despertar na presença dEle? Aleluia. Aquele povo estava em uma rebeldia tão grande que o Senhor ele levanta profetas para levar a tua palavra. Assim como o Senhor fez com Jeremias, assim como o Senhor fez aqui com o apóstolo Paulo, para chamar aquele povo para prestar um culto racional. Assim foi o que o Senhor fez na vida do pastor Welder, que colocou no coração dele de fazer esta campanha de um culto racional. Só que eu acredito que muitos não entenderam o verdadeiro significado deste culto racional. E o Senhor diz que Ele quer mais. Foram quantos dias essa campanha? 3. Mas o Senhor disse que não foi o suficiente. Não foi o suficiente porque Ele disse, filha, eu preciso de mais entrega. Eu preciso que vocês se prostrem mais, que vocês se humilhem mais, me busquem mais. Então se eu falar hoje que o Senhor está satisfeito com esses 3 dias de campanha, o Senhor não está. Porque Ele quer mais posicionamento. Ele quer mais entrega. E como eu disse, não é só nos dias de campanha. São em todos os cultos. Em todos os momentos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde quer que estejamos. Aleluia, Deus. Nós temos que ser espelho para outras pessoas. Como que uma pessoa lá do mundo vai olhar para a tua vida e vai falar assim, eu vou para a igreja para ficar desse jeito? Quantos estão dando mau testemunho na presença do Senhor? Aleluia. Quantos que estão aí brincando com a palavra do Senhor? Só que tem pessoas que acham que está fazendo que Deus não está vendo. Mas a hora que Deus pegar mesmo, ai de mim, ai de você, que não estiver na vontade dEle, que não estiver fazendo conforme a vontade dEle. Porque o preço vem. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio, sim. Você tem a escolha, você pode fazer o que você quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Hoje você teve uma escolha de vir para a casa do Senhor. Eu costumo dizer que tudo são escolhas na vida. Tudo são escolhas, mas tudo tem consequências. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, quando ela ali comeu aquela maçã, ela teve uma escolha. E as consequências nós estamos pagando até hoje. Por isso que nós temos que ter sabedoria. Lá em Tiago diz que nós temos que ter sabedoria naquilo que a gente pede, porque se alguns têm falta de sabedoria, peça ao Senhor. Porque aquilo que você faz hoje vai ter consequência amanhã. Sejam elas boas, sejam elas ruins, vai ter consequências. Então tudo na vida são escolhas. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de chorar, um tempo de sorrir. E hoje o Senhor está dizendo que é tempo de se humilhar na presença dEle. Que é tempo de se posicionar na presença dEle. Para que depois a gente possa ter o tempo de colher as bênçãos que o Senhor tem. Mas primeiro nós vamos descer na olaria. Hoje é tempo de descer. O Senhor, Ele quer mais de mim e de você. Aleluia. Você pode fazer uma autoanálise da sua vida e perguntar como que está a sua vida diante da presença do Senhor. Senhor, será que eu estou agradando ao Senhor? Será que como eu estou fazendo está te agradando? Começamos a nos analisar para ver onde nós temos que melhorar, porque o Senhor ainda nos dá chance. Aleluia. Eu costumava dizer, um
ditado que as pessoas sempre falam, né? Que nunca é tarde. Mas eu pergunto, será que realmente nunca é tarde? E se o Senhor voltar hoje, como estamos? Verdade. Será realmente que nunca é tarde? Hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de estar ouvindo uma palavra, tendo a oportunidade de prestar nosso culto racional a Deus. Mas e se Ele volta hoje? Não sabemos o que pode acontecer quando colocarmos nossos pés lá fora. Hoje pode ser o nosso último culto. Não sabemos o dia de amanhã. O amanhã só pertence a Deus. Então, como será que estamos diante da presença do Senhor? Faça essa autoanálise. Chega hoje na tua casa e reflita: Senhor, realmente eu preciso me posicionar, realmente eu preciso me entregar mais, eu preciso descer mais. O Senhor, Ele quer falar com vidas aqui. O Senhor, Ele quer pousar em casas aqui. Assim como Ele falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. E o Senhor, Ele quer um particular com cada um de nós. Ele quer um particular com cada um de nós. Mas não é só um particular dentro da igreja. Na tua casa, Ele quer um particular contigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto, aleluia. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Ah, mas eu não tenho força, irmão. Você fala assim porque você não sabe a luta que eu estou passando. Realmente eu não sei a luta que você está passando. Mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece o oculto e profundo da tua alma. E é só Ele que pode entrar com providência. Não adianta você levar seus problemas para o vizinho. Não adianta você levar seus problemas para o WhatsApp, para o Facebook, para status, porque ninguém vai poder resolver. Muito pelo contrário, vão ter pessoas que vão chegar para atrapalhar mais ainda. Mas quando a gente se prostra aos pés do Senhor, quando a gente verdadeiramente se humilha, aleluia, Ele estende as suas mãos para nós. Eu sei que a tempestade que a gente passa, muitas vezes ela vem para tentar nos derrubar. Mas aqueles discípulos, quando eles estavam ali no barco com Jesus, que veio aquela grande tempestade, eles começaram a temer. E o Senhor falou: por que temes, homens de pouca fé? Nós estamos na presença do Senhor, mas parece que não estamos crendo no Deus que a gente serve. Não estamos crendo que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas por mim e por você. Aquela causa que você colocou nas mãos do Senhor, tenha paciência em esperar. A palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor. E Ele diz para esperar, porque não é fácil, sabemos que não é fácil esperar. Quantas vezes queremos que as coisas sejam feitas da nossa maneira, no nosso tempo. Mas o Senhor, Ele conhece, aleluia, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o íntimo, o oculto e profundo. Ele sabe aquilo que precisamos. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe da dificuldade que você está passando. Mas Ele quer que a gente se humilhe a Ele. Ele quer que a gente venha buscar Ele, porque seria muito fácil. Ele sabe o que a irmã Renata passa, o que a irmã Aline passa. Mas Ele quer que a gente se entregue a Ele, que a gente venha buscar, que a gente venha prestar cultos racionais a Ele. Aleluia. Porque se fosse assim para entregar de mão beijada, seria fácil. Eu sei o que a Aline precisa, então eu vou lá e entrego. Pronto. Sem ela fazer esforço nenhum. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele não tem prazer na nossa infelicidade, na nossa tristeza. Mas Ele quer que a gente se achegue mais a Ele. E tem gente que precisa ser levada para o estreito para poder se chegar ao Senhor. Tem gente que precisa estar no leito de hospital para conseguir entender aquilo que o Senhor quer falar. Olha o nível que chega quando a gente não dá ouvidos ao Senhor. Quando a gente realmente não presta aquilo que o Senhor tem que falar no nosso coração. É muito fácil eu sair da minha casa, vir para o culto e chegar aqui só escutar e nada mais acontece. E depois? O que você tem feito depois do culto? Como que tem sido o seu posicionamento depois do culto? Será que estamos realmente fazendo como um dia um pastor falou que ele estava no culto, que ele ia para o culto, no começo da conversão dele, ele ia para o culto, assistia, escutava a palavra, só que a palavra entrava aqui, saía aqui, nada acontecia. E assim ele foi indo, ele só falava assim: eu só preciso estar ali na presença do Senhor, só preciso estar na igreja. Então ele achava que só estando na presença, só estando na igreja, já era o suficiente.
E aí até um dia que ele falou que Deus foi apertando e ele não entendia o porquê. E ele falou: Senhor, mas eu estou no culto todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas não é a quantidade de dias, é a qualidade do culto que você presta a Deus. É bem o que eu falei aqui nessa questão do culto racional. É exatamente o culto racional que você presta a Deus. Então não é a quantidade de dias que você vem para o culto. Porque tem gente que fala: você fica na igreja toda semana, segunda você está na igreja. Mas será que seu coração realmente está voltado ao Senhor? Então o Senhor, Ele nos diz que precisamos, aleluia, continuar buscando mais a Ele. Precisamos nos humilhar mais. Então ali quando Ele fala para Jeremias, desce a casa do oleiro, para que ele possa, aleluia, entender ali o que o Senhor precisava, porque somos vaso na mão do oleiro. E se for preciso Ele quebrar, Ele vai quebrar quantas vezes for preciso. Como diz aquele louvor, né? Sou um vaso, és oleiro, me refaça por inteiro. Aleluia. Que o Senhor venha nos quebrar quantas vezes for necessário, até que a gente entenda o que devemos fazer na presença dEle. Até que a gente entenda verdadeiramente como temos que prestar um culto racional a Ele. Então se o Senhor quebrar, aleluia, é muito melhor a gente ser quebrado na mão do oleiro do que a gente ser quebrado lá fora. É verdade, Deus. Glória a Deus. É muito melhor. O Senhor, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. O Senhor, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. E se for preciso Ele apertar, se for preciso Ele quebrar, pisar, fazer todinho aquele vaso quebrado, todinho para fazer um vaso novo, Ele vai fazer. Porque quantas vezes levantamos nossa mão: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mas cadê? Estamos falando somente da boca para fora. E na hora de realmente agir, estamos voltando para trás. Estamos ficando estacionados. E o Senhor não quer que a gente fique estacionado. Ele quer que a gente mergulhe mais fundo. Estamos muito no raso. E o Senhor diz: vem, eu quero você mais fundo, mergulha mais. Mergulha mais, porque eu estou contigo. Não tenha medo de ir mais profundo, porque quem segura em suas mãos é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então que possamos realmente mergulhar mais fundo, que possamos descer na olaria, porque como eu disse, não adianta estarmos aqui tentando prestar um culto racional se a nossa vida está toda bagunçada. Não adianta eu estar aqui dizendo que estou prestando um culto racional, aleluia, se eu estou fazendo tudo aquilo que é o contrário ao que o Senhor diz. Então hoje é tempo de se posicionar. Hoje é tempo da gente se humilhar. Então, está passando por problema, está fraco, levanta, reage, vamos reagir, vamos se animar. Agora você vai descer e vai se humilhar, para que o Senhor venha falar ao teu coração, para que o Senhor venha trabalhar na tua vida e entregar aquilo que o Senhor tem. Aleluia. Quantas bênçãos que temos que estão retidas, porque não estamos nos posicionando, porque não estamos fazendo de agrado com o Senhor. E aquilo fica ali, o Senhor fica guardando. Porque quando você, quem é pai e mãe aqui sabe, quando um filho não está obediente, você vai entregar algo para ele que ele quer? Foi o que eu falei pro meu filho mais velho antes de ontem. Ele tem 16 anos. E aí ele estava me pedindo muito um celular. E eu falei para ele: para você ganhar, porque ele fica assim: mãe, mas eu quero, eu vou pagar com a minha pensão, eu falei: mas o problema não é esse. O problema é a gente ensinar que eles têm que ter responsabilidade e ensinar que as coisas que a gente quer, a gente tem que fazer por merecer. E é assim o Senhor conosco também. Então nós temos que fazer para poder também receber. Não adianta eu só pedir e eu não estar fazendo nada. E eu falei para ele: você tem que fazer por merecer. Você está num teste. Eu falei assim para ele: você está num teste, eu estou te avaliando. E no momento certo, conforme for o seu andamento, conforme for, você vai ganhar. Aí eu falei para ele que Deus faz assim com a gente. Porque meu filho, ele não vem para a igreja. Ele vinha no começo, depois ele parou. E assim, estou orando pela vida dele, porque eu creio que no momento certo Deus vai trazer. Mas eu começo a falar para ele, eu falei assim: olha, o Senhor Jesus, Ele age assim com a gente também. Então, a gente tem que entender que o Senhor, Ele tem sim
as bênçãos para entregar. O Senhor, Ele quer entregar as nossas bênçãos. Ele quer entregar aquilo que Ele te prometeu. Só que se eu tiver de qualquer jeito, como que Ele vai fazer? Se eu estiver fazendo as coisas de qualquer maneira para Ele, porque a obra do Senhor não é bagunçada. Não temos que fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Quando fazemos as coisas de qualquer jeito, o Senhor se entristece. E o Senhor vê isso. E aí a gente começa a questionar porque as lutas vêm, porque nada dá certo. Mas não conseguimos parar. Conseguimos parar um minuto para analisar e ver como estamos diante da presença do Senhor. Que tipo de culto você tem prestado ao Senhor? O que você tem feito para o Senhor? Aleluia. Que possamos ser moldados na mão do oleiro. Que possamos ser renovados, transformados. Que possamos verdadeiramente começar a prestar culto racional ao Senhor. Que possamos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Que possamos realmente nos sacrificar perante a presença do Senhor. Porque Ele, aleluia, Ele sofreu por nós. Ele ficou naquela cruz que não era para Ele. Aleluia. E se a gente soubesse o preço, se a gente soubesse a importância, aleluia, do que o Senhor tem, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não estaríamos pagando tanto preço, nós não estaríamos passando por tantas lutas. Mas o Senhor, Ele diz que Ele está conosco. E que nós somos vaso na mão do oleiro. E que se for preciso, Ele vai refazer esse vaso todos os dias. Até que possamos verdadeiramente estar no centro da vontade dEle. Fazendo como Ele quer. Que não seja a nossa maneira. Que seja feita sempre a vontade do Senhor. Que nós venhamos diminuir. E o Senhor cresça a cada dia mais. Aleluia. Porque a honra e a glória é para Ele. Tudo é para Ele. Verdade, Deus. Então que nesta noite os irmãos possam ficar com essa palavra. Que o Senhor venha verdadeiramente segurar em nossas mãos. Que possamos nos humilhar a Ele. Aleluia. E eu gostaria de estar aqui louvando um louvor para estar encerrando. Aleluia, Deus. E que a gente deixa o oleiro trabalhar nas nossas vidas. Me refaça se preciso for, Senhor. Fala isso para o Senhor. Me refaça se preciso for. Quantas vezes for necessário que o Senhor venha me moldar. Se for preciso o Senhor quebrar para que eu possa entender o teu trabalhar, o Senhor me quebre. Mas que eu não volte para trás. Que eu não volte de onde o Senhor me tirou. E que a partir de hoje eu verdadeiramente eu me prostre aos pés do Senhor para realmente prestar um culto racional a Ele. Assim como o apóstolo Paulo falou para este povo. Então que possamos nesta noite nos posicionar, entregar a nossa vida no altar. Não venhamos para a igreja de qualquer jeito. Venha com um propósito. Não é somente dia de campanha. Em todos os cultos que você entrar, venha com um propósito. Dê o seu melhor, porque como eu disse, não sabemos se hoje pode ser o nosso último culto. Se hoje é o nosso último culto, como que sairemos? Então comece a analisar. Comece a analisar como tem sido a sua vida diante do Senhor. Diante do altar. Diante da presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Aleluia, Deus. Deus, tu és lindo, Aleluia, Jesus. Jesus. Oh, Deus, fiel. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor venha nos encher Aleluia. da graça dele, aleluia. Que possamos nos renovar cada dia mais. Que possamos ser moldados pela mão do Senhor. Glória a Deus, para que possamos viver as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Fiel, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Dependente da nós. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Deus. Aleluia. E as palmas do Senhor, amém? E assim eu te agradeço a minha rica e poderosa oportunidade. Louvado e agradecido. Aplaude a Jesus. Não, que isso, aplaude. Aleluia. Jesus.
Jesus na noite de hoje. Aleluia. Graças a Deus. Meu Deus. Que palavra, pode encerrar. Que palavra abençoada, né? Meu Deus do céu. O seu culto racional. E obedecendo a ordem do Senhor. Sente-se aí rapidinho. Eu já te libero para você ir para o seu lado. Obedecendo a voz do Senhor, a gente vai dar continuidade no culto racional. Eita glória! Hoje ficaria como o quarto dia do culto. Nós apanhamos na terça, apanhamos na sexta e domingo. Eita Deus! Glória, só dizer uma palavra do Senhor. Domingo é o último elo da campanha. Estou fazendo a minha de obra de modo que eu não posso parar. Traga mais um, venha. A campanha está uma bênção. Nós vamos fechar com chave de ouro para a glória de Deus. Eu vou estar apresentando o Senhor a tua causa e a tua família. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Se vocês não veem o vídeo do pregador aí anunciando que vai estar presente, não se preocupe. Se o pregador faltar, a Bruna ou o Josival prega, tá bom? Não se preocupe não, fique em paz. Vai ter palavra da casa de Deus. Brincadeiras à parte, domingo, esse bonitão que vos fala vai estar trazendo uma palavra ao seu coração. E nós estamos aí debaixo da graça do Senhor. Amém? Sábado, a gente vamos estar indo para Franco da Rocha. Esse bonitão que vos fala também vai estar. Não, sábado. Vai estar saindo com as irmãs? Poxa, eu estou confundindo os sábados. Calma aí. Calma, não precisa agredir um pastor. Nesse sábado, a gente vai estar acompanhando aí as irmãs. Não sei se eu vou conseguir ir. Provavelmente eu vou ter algum imprevisto aí. Então, talvez possa ser que o pastor não vá. Mas saiba que eu estou fazendo um esforço muito grande de estar lá com vocês. Então, sábado, nós vamos estar acompanhando as irmãs. Saída daqui que horas? Acho que é 7, né? 7? A líder de vocês manda lá no grupo então, tá bom? Eu também não sei, porque eu não lembro. A carta também ficou com ela, por causa que ela é responsável lá pelo grupo das irmãs. Então, ela vai mandar lá no grupo das irmãs lá o horário que nós vamos estar saindo. Tira. Isso. Nós vamos estar saindo, ela vai passar o horário lá para as irmãs, para a gente poder estar indo. No dia 6, nós vamos estar indo para Franco da Rocha. Lembrando os irmãos que quiserem ir, já anuncia, já começa a falar agora, avisando o pastor José, porque a gente tem que se preparar para poder estar indo para lá. Ou a gente está pegando mais carro para poder estar indo, ou até mesmo está pegando uma van, como a gente fez mês retrasado, né? Mês retrasado, nós fomos com uma van para lá, meu Deus do céu, foi bem, assim. Né? Podia ir de van lá esse mês, né? Calma aí, minha fé, o coração. Eu quero ver como que vai ser esse culto racional com esse culto das crianças. Eu vou trazer, vou mexer no meu culto. Porque dia 5 vai ter culto das crianças. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, meus irmãos, já libero vocês. Dia 5 vai ter o culto das crianças. Então também vou transferir. O culto que seria no dia 5 vai ser no dia 2, tá? Na terça-feira. Então, a partir do mês que vem, as 2 terça-feiras que a gente vai ter aí, vai ser culto racional. E a última sexta-feira, dia 12, a gente também vamos estar em culto racional. E assim vamos adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vou ver se no dia 12 eu trago o pastor Robson para estar aí conosco. Vai vir, mora aqui pertinho, está aí do lado. E nós também, de vez em quando, temos que fazer umas visitas lá. Mas eu vou dar um toque nele lá. Já vi ele hoje, já dei um toque nele falando que eu ia chamar ele. E ele falou, pode chamar que a gente vai lá. Então, já vou entrar em contato com ele para ele fechar a campanha no dia 12. Amém? Se colocam sobre os seus pés, deixa eu orar. Já dei a ausência da irmã Rosângela, para os irmãos que não estavam aqui. A missionária Rosângela, ela não se faz presente, pois foi fazer um procedimento e está em casa se recuperando, mas está bem, meus irmãos, tá bom? Ela está bem, só está lá se recuperando mesmo, para a glória do nome do Senhor. Amém? Oremos a Deus. Deus, Pai, bendito. Pedidos de orações, tem aí, tragam para cá rapidamente. Marcelo, rapidinho, que nós já está atrasado, né? O horário já foi embora. Oi? Não, não precisa não.
Coloca no altarzinho ali mesmo, se tiver algum pedido de oração aí, foto, documento, carteira de trabalho, isso não tira não, pastor. Josvan, faz um favor para mim, filhinho. Unge a porta lá, deixa o pastor aí, os obreiros auxiliam ele. A nossa diaconisa Renata, o obreiro Marcelo, missionária Patrícia auxilia o pastor. E a gente vamos estar, o presbítero Josivan vai estar ungindo a porta lá, que esse é o intuito dessa campanha, da gente estar ungindo a porta da casa do Senhor. Amém? Coloca aí um louvor. Não, vai ficar com você aí. Eu vou descer lá para ir com ele. Tá? Toma. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem um recado para você. Glória a Deus, aleluia. Eu quero avisar que eu não vou ficar na oração, que eu vou ficar com a missionária, em nome de Jesus. Vai que toda a igreja ora por mim e por ela, em nome de Jesus. Amém? Todos como assim, em nome do Senhor. Eu quero agradecer a nossa irmã, Lucicréia, né? Pelo que você fez com a minha esposa. Que Deus continue te abençoando, você, a tua família e toda a minha parentela. Melhorou, está 100% e diz que ela é uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando você e todos lá, em nome de Jesus. E a bênção é para você, em nome de Jesus. Amém? Todos para bom assim, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre, todos os dias. Amém! A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficamos em paz e voltamos em paz, em nome de Jesus. E uma salva de palmas do Senhor Jesus, para quem vai embora, para quem vai ficar, tem chave, tem bolacha aí, em nome de Jesus.